episódio nós iremos conversar sobre a minha última leitura, que é Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo nós iremos falar sobre este livro aqui, Jane Eyre, que estou lendo desde 2025, do finalzinho de 2025 e terminei agora em fevereiro de 2026. A edição deste livro, gente, ela é bem complicadinha, tá? Eu peguei na Shopee, então como vocês podem ver, a edição dele não é das mais bonitas, né? E é assim, um pouquinho difícil pra ler pra algumas pessoas. As pessoas que me viam ler este livro ficavam assim, como assim você tá lendo esse livro? Mas, por incrível que pareça, eu me acostumei. As letrinhas aqui pequenas e tudo, super tranquilo, tá? A leitura. Eu realmente demorei por vários outros quesitos, não é porque o livro é ruim. Existem pessoas que têm este livro como um dos livros favoritos, que amam muito, até porque gostam muito da Charlotte Brontë, ou Charlotte Brontë, não sei como vocês falam. Esse livro, pra mim, gente, não é um livro, ai meu Deus, amei este livro. Ao mesmo tempo que ele é muito realista, você não vê nenhum dos personagens aqui neste livro, nenhuma da descrição dos personagens. É uma descrição de uma pessoa perfeita, o que é incrível, né? Você vê perfeitamente que são pessoas que têm defeitos, que não são pessoas realmente perfeitas, você consegue visualizar isso. O ambiente, a história, o que as pessoas vivem, você consegue ver bastante realismo. Tem um pouco do sobrenatural, então, enfim, tudo gira um pouco em torno disso. Eu gostei bastante da leitura deste livro, gostei deste livro no geral. A história é muito interessante. O livro se trata, né, da personagem principal, que é justamente a Jane Eyre. E a Jane, ela conta a sua própria história. É um livro que fala sobre escolhas, sobre coragem, sobre virtudes, princípios, valores irrevogáveis. Jane Eyre é uma personagem muito forte. Eu posso dizer que o que eu mais me apeguei neste livro não é o livro em si, não é a história em si que me cativa. O que me cativa é a personagem. E eu acredito que por isso que muitas pessoas, né, tem as pessoas que não gostam de jeito nenhum desse livro e tem aquelas pessoas que gostam demais do livro. Mas eu acredito que as pessoas gostam da personagem, sabe? É uma personagem realmente, como eu falei, traz muito realismo. Ela não é uma personagem perfeita, mas ela é uma personagem com uma personalidade muito própria, muito forte. Ela não é facilmente influenciável e nem mesmo por ela própria, pelas suas próprias vontades carnais. E com isso eu já deixo bem claro, né, que ela tem princípios e valores bem ligados ali ao cristianismo. O livro retrata a vida da Jane desde, assim, sua infância até o fim, né, ali, não o fim de sua vida, mas até um determinado ponto de sua vida. Como se solucionou toda aquela história, né, o romance que a gente consegue ver. Inclusive, esse é um romance de Charlotte Brontë e um romance romântico. E se você for ler o livro por conta do romance, você vai ficar um pouco frustrada no início do livro, porque tem uns capítulos ali, né, até ela chegar ao ponto de conhecer este par romântico. Então o início realmente retrata a infância dela, inclusive a vida dela não foi uma vida fácil, foi uma vida extremamente difícil, sua infância foi extremamente difícil. A Jane é uma órfã, né, de pai e de mãe, os dois morreram, né, pelo mesmo motivo ali. Ela acabou ficando, enfim, sem ter pessoas pra cuidarem dela, até que ela conseguiu um tio que pegou ela pra cuidar, que era casado, tinha 3 filhos. O que acontece é que esse tio logo depois morre. E quem fica pra cuidar dela, na responsabilidade de cuidar dela, inclusive só cuidou dela, né, recebeu essa responsabilidade, não se desfez dessa responsabilidade, porque prometeu no leito de morte do esposo que cuidaria da Jane. E por conta disso permanece com a Jane, mas era um personagem que não gostava da Jane, né? Não se dava bem com a Jane, não gostava do gênio dela, né? Da personalidade dela. Deixando bem claro que a Jane era uma criança, então você fica assim, como é que uma adulta pode tratar uma criança desse jeito, pode enxergar, enfim, a criança dessa forma, sendo que é uma criança, sabe? Ela que tem o papel de educar ali, se ela não gosta de alguma coisa. Mas era uma mãe super protetora, então os filhos dela eram perfeitos e a Jane que era sempre errada, sendo que os filhos a gente vê pela perspectiva da Jane, deixando bem claro que o livro se trata da perspectiva da Jane, a perspectiva dela depois de adulta, né? Ela escreve a sua história ali. Quando criança, a forma que ela enxergava era assim, que tudo que acontecia era que os primos dela sempre faziam alguma coisa com ela. Quando os criados da casa, né, os funcionários ali,
e a tia dela ia ver, que não era tia de sangue. Enfim, tudo sempre sobrava pra Jane e sempre era culpa dela. Ela foi bastante maltratada, era um ambiente que não era propício ali pra uma criança crescer, se desenvolver e se tornar uma boa pessoa. A Jane, de fato, tinha um gênio bem terrível. Ela mesma descreve, né, que o gênio dela era terrível, a personalidade dela era terrível. Mas vamos deixar claro que algumas coisas que ela fala, né, que ela era terrível, que o gênio dela era cruel, enfim, que ela era muito impulsiva, mas assim, ela era uma criança. Então a Jane acaba saindo dessa casa, que era como se fosse um exílio mesmo pra ela, né? A tia não queria ela de jeito nenhum ali. Mas aquilo foi bom pra Jane, né? Porque ela realmente queria sair daquele ambiente. Ela foi pra um lugar que também não era fácil, não era um lugar tranquilo. Ela já foi pra esse lugar com certo receio, mas de certa forma foi um lugar que ela se deu muito bem. Ela teve uma amizade lá dentro que ela também perdeu. Então, assim, ao longo da vida ela foi perdendo pessoas, né? Perdendo coisas. E ela meio que não tinha nada. Tudo que ela tinha, ela acabava perdendo. A personalidade dela, os princípios e os valores foram se desenvolvendo a partir daí. Eu acredito que o que mudou, que foi a chavinha que começou a mudar a mente da Jane, foi essa primeira amizade que ela teve nesse internato. Então ela se dá muito bem ali dentro daquele internato e ela acaba se tornando professora. Não lembro bem a quantidade de tempo, mas se eu não me engano, ela passou a lecionar e ficou 2 anos lecionando dentro daquele internato. Depois disso, ela decidiu sair de lá porque outra pessoa que era muito importante, muito especial pra ela, se casa, sai daquele internato, então ela decide que é o momento de ela sair dali, né, se desenvolver. A Jane sempre buscou muito a independência dela, né, então ela tinha essa mentalidade de ser livre, de ser independente, isso também vai contar muito aqui para o restante da história. Então é um personagem que ela criou ali, né, valores e princípios muito fortes, inclusive esse internato que ela ficou era um internato bem rígido em relação às crenças religiosas ali, então tudo isso foi mudando a Jane. E quando ela decide que ela quer sair dali, então ela pensa, né, no como ela poderá fazer isso, e ela manda ali, né, se eu não me engano, nos jornais, que ela tá procurando emprego. Ela recebe a resposta de uma senhora. E pela descrição dessa senhora, ela imagina que, nossa, seja um lugar maravilhoso, né? Onde ela seria uma preceptora, né? Ensinaria ali a uma criança que mora naquele local. E ela vai para esse lugar, e chegando neste lugar, então ela acha que a senhora que será a chefe dela, né? Mas não, na realidade ela descobre que o patrão não está ali, ele vem uma vez na vida, mas é o patrão, né, que vai ser o par romântico dela. Muitas pessoas, inclusive, já assistiram o filme. Eu assisti, gente, mas ele não ficou na minha memória, porque eu lembro que eu não gostei muito da história, ou do filme, enfim, não sei. Mas faz muito tempo que eu assisti, então eu nem lembro, né, das cenas. Só que eu fui lendo o livro como se eu soubesse o que ia acontecer depois. Então, eu imagino que eu tenha assistido o filme, por isso que eu sabia. Mas enfim, ela chega ali, descobre quem é o patrão chega e tudo vai se desenrolando, gente. Ela conhece aquele homem que não é um homem comum, inclusive desde o início, né, ele é descrito como um homem feio. E ela passa mal de fato, né, porque ela consegue enxergar ali os defeitos dele, ela tem noção dos defeitos dele, mas acima disso, ela gosta muito dele. Eu devo deixar bem claro que, em relação de par romântico, este não é um par romântico comum, é um par romântico muito excêntrico, na minha opinião. Diferente de muitos que eu já li em alguns livros. Porque é um par romântico, gente, que assim, eu particularmente, referente a ele, né? Eu não gostei dele, sabe? Do Mr. Rochester. Eu não gostei muito dele. E ela descreve ele assim, né? Como um homem mais rude. Um homem também que ele é muito levado, né? Por ímpetos nada legais. E ela já é o oposto em relação a isso. Apesar de ela ter esses ímpetos, ela tem os princípios e seus valores muito fortes. Então, ele tem certas decisões e certas ações, até mesmo em relação a ela, que não são decisões e ações que me agradam. Apesar de ele amar muito ela, como ele fala, e dela amar muito ele, ela tem consciência dessas ações. O que eu acho incrível é que a Jane, né, ela é uma personagem muito racional e nesse ponto eu me identifiquei muito com ela. Porque no decorrer do que acontece, né, que ele meio que engana ela ali pra casar com ela e ela descobre tudo. E apesar de ele sempre ter sido muito sincero, foi uma quebra de confiança terrível, né, em relação a Mr. Rochester com ela no relacionamento deles. Porque ela confiava muito nele, né? E eles conversavam sobre tudo, inclusive uma coisa que eu amo aqui no casal, tá? Isso aqui eu posso falar que eu amo. É o fato de, enfim, eles terem, assim, uma conversa, sabe? Como se fossem melhores amigos, como se eles fossem amigos de muitos anos. Eles
não têm papas na língua, assim, né, vamos dizer, de um para com o outro. Eles são muito sinceros, eles se irritam, se xingam. Não sei como vou explicar pra vocês, mas eu achei essa parte incrível. E ele irrita um pouquinho ela irrita um pouquinho ele, e é isso aí, eles sabem lidar com essas irritações um do outro. A Jenny, ela é muito mais nova que Mr. Rochester. Então, assim, ele é um homem que ele é rico, né, assim que ela conhece, mas nada disso importa pra ela. Inclusive, ele se leva muito pra este lado material, enquanto ela não, sabe? Então, ao mesmo tempo que eles se entendem super, eles têm princípios e valores muito diferentes. O que é muito importante, né, a base do que é importante pra Jenny é muito diferente da base que é importante pra Mr. Rochester. Ele também já passou muita coisa na vida dele, muita coisa mesmo, e essas coisas, né, que inclusive moldaram um pouco ali como ele reage hoje em dia, como ele age, porque ele age de determinada maneira, e também é o que, né, culminou ali no fato dele decidir enganar a Jenny pra casar com ela. Enfim, acaba que ela não casa com ele, eu não vou contar tudo aqui pra vocês poderem ler o livro, tá? Ela acaba não casando com ele e ela foge. Nesse período de distância, a gente também tem toda a descrição ali de quanto for possível pra gente entender todo esse período que ela passou distante dele, que eu não lembro bem. Se eu não me engano, foi 1 ano ou foi 2 anos, né, que ela passou distante de Mr. Rochester. E ela vive ali, descobre outras pessoas, faz amizade com outras pessoas, e tá aí uma coisa que eu achei muito surrealista. Ela vai parar num lugar que ela conhece parentes dela, que ela não sabia da existência há anos e depois soube, mas não conhecia. Enfim, do nada ela descobre aqueles parentes e ela vai parar justamente na casa dos parentes. E aí justamente ela fica rica, assim, sabe? Então essas coisas que eu não sou fã disso. Eu amo um clichê, gente. Pode não parecer, por tudo que eu falei aqui, mas eu gosto muito de um clichê. Só que aqui não é exatamente o clichê, sabe? Eu acho surrealista mesmo, exagerado. Até o desfecho eu achei exagerado. Como todo livro ele gira em torno, né, dessa crença, dessa religiosidade, do cristianismo, enfim, de algo sobrenatural. Então a gente de certa forma entende porque tudo dá certo ali no final. Mas eu achei muitos detalhes, sabe? Muitas coisas que acabaram me trazendo essa sensação de surrealismo. Mas enfim, não que seja impossível. Então ela descobre os parentes ali e tudo mais. E acaba que ela recebe uma outra proposta de casamento, ela fica ali tentada a aceitar ou não. Acaba que ela não aceita nessa proposta, vai atrás de Mr. Rochester, que inclusive quando ela se separou dele, que ela falou que ia embora, ele não acreditou muito, mas ela teve que fugir. Ele meio que ameaçou ela, sabe? Se ela deixasse ele, era capaz de ele fazer uma besteira, de uma bobagem, ela meio que tinha... Ela descreve como se ela tivesse um certo medo dele, sabe? Da reação dele, porque ele é meio violento, meio rude, meio grosso. Então, assim, essas descrições que fazem com que a gente traga, na verdade, mais humanidade pra esses personagens. Não são personagens perfeitos, mas a gente não consegue, pelo menos eu, né, não consegui ter um carinho ali pelo personagem de Mr. Rochester. Isso é o que impediu com que eu shippasse, né, o casal. Então eu realmente não shippei o casal, não vou mentir pra vocês. Mas eu fiquei muito feliz pela Jenny. Então é o que eu estou dizendo pra vocês. Não é que a história me cativou, o que me cativa é a personagem. Ela foge, né, dele, como eu falei pra vocês, e depois ela vai atrás de Mr. Rochester, achando que ele já tinha morrido, e aí ela chega na casa, enfim, acontece várias coisas. Ela encontra com ele em uma realidade totalmente diferente. Ele está cego, sim, spoilers. Ele está cego, ela agora que está rica, tá morando numa casa menor, numa casa bem distante ali da cidade, né, enfim, bem canteada. E nada disso abala o amor dela por ele, ela ama ele, essa é a realidade, não é uma paixonite, ela ama ele. Eles conversam, se acertam e decidem que vão se casar, porque agora não há mais impedimento nenhum. O impedimento que existia antes não existe mais. Mr. Rochester, inclusive, não só ficou cego, como ele também perdeu, né, uma de suas mãos. Aí sim, eu passei ufa, tudo bem, ainda bem que ela ficou com ele então. Não só pela felicidade que ela sentiu, mas também porque ele não continuou o mesmo homem. Ele era até meio cético, mas acontece uma coisa sobrenatural, né, inclusive com ela, uns capítulos atrás, e nesse penúltimo capítulo, que é o desfecho de tudo, ele conta o que aconteceu com ele, que também foi meio que um sinal, uma coisa sobrenatural ali, que serviu como sinal pra ela e que a gente entende como algo divino, né, que foi um sinal de Deus, ela que pedia, ela que queria esse sinal, e Deus deu.
e mostrou aos dois. Só que ele acabou não sabendo, não sei se depois ficou sabendo, ela não conta isso no livro. Acontece isso, né? Essa coisa sobrenatural, acabam se casando logo e ela passa a cuidar dele, e essas coisas que aconteceram com ele, como ele perder as vistas, como ele perder a mão, né? Então ele acaba tendo que depender de outras pessoas, sendo que antes ele era uma pessoa, ele gostava da sua independência, gostava de fazer as coisas, era mais rude. Enfim, agora não, ele depende das pessoas, ele precisa das pessoas. Jenny amou isso, não que ele ficou cego e tudo mais, mas ela gostou do fato de poder estar ali para ele, sabe? Poder fazer aquelas coisas. E ele mudou totalmente. Uma cena, não é cena, mas uma parte, uma passagem do livro, fez assim, ai, sabe, ainda bem que isso foi escrito sobre ele, porque senão eu não ia conseguir aceitar o casal. Ele meio que se redime, ele entende tudo que ele passou, entende o que ele fez pra ela, que não foi uma coisa nada legal. E ele pede, né, perdão a Deus, ele conta de como ele começou a conversar com Deus, inclusive o sinal, né, que aconteceu ali foi por conta desse pedido, dessa oração que ele fez a Deus, abrindo o seu coração completamente. Ele muda, sabe? Ele percebe que aquelas atitudes que ele tinha não eram atitudes legais e que de agora em diante ele será diferente. E ele meio que ali mesmo agradece, né? Na frente dela, conversa com Deus e tal, ela escuta só algumas palavras assim depois. Então eu amei, sabe? O fato dessas coisas terem acontecido com ele, e ele entende tudo isso como algo que ele precisava passar por conta dos erros que ele cometeu. Mas o que eu achei mais incrível ainda, lá na frente, no último capítulo, que você consegue ver ela contando, né, o que aconteceu anos depois, o que aconteceu com cada personagem, inclusive. Achei isso muito engraçado, porque isso normalmente acontece em filmes, né? Então ela foi editando ali o que aconteceu com cada personagem que passou aqui no livro, os personagens principais, os que estavam ali mais com ela. Ela foi editando o que aconteceu com cada um deles. Final feliz de cada um, pra vocês verem que é surreal. Que cada um deles tiveram um final feliz, ninguém ficou ali triste, ninguém ficou ali chateado, não lembro de uma pessoa que ficou chateada. E ela conta ali, depois de 10 anos de casada, que ela está super feliz com o Mr. Rochester, e olha mais uma vez o surrealismo. Mas esse daqui eu achei incrível, eu me arrepiei. Ele consegue enxergar novamente, mesmo que não perfeitamente, de um dos olhos. Depois de 2 anos de casados, ele totalmente dependente ali da Jenny, ele passa a enxergar um pouco, e quando eles têm, né, o primogênito deles, então eu imagino que eles tiveram mais filhos, ele consegue ver, né, o filho, consegue ver que nasceu com os olhinhos dele ali, quando os olhos dele estavam saudáveis. Eu achei isso maravilhoso, porque fala que ele percebe que Deus foi muito misericordioso com ele, porque apesar de tudo que ele cometeu, todos os erros, os pecados que ele cometeu, ainda assim Deus teve misericórdia e não só trouxe a Jenny, que ele tanto amava, pra ele de volta, como também deu esse presente, né, de ele voltar a enxergar um pouco, de dar uma vida feliz pra eles, enfim. É um livro que começa, né, bem intenso, no decorrer também é muito intenso, tem muitos acontecimentos, muitas coisas. Sabe, a história dela é muito difícil e o final é feliz. Inclusive eu achei uma super quebra, porque o livro todo é bem tenso e o final é tipo assim, é tipo um resumo do que aconteceu com cada um, sabe? Essa foi a minha sensação, de fato, lendo o livro. Eu não tenho muito o que falar aqui pra vocês, nunca mais eu tinha gravado vídeo falando de um livro, eu acho que eu até perdi o jeito, gente. Mas comentem aqui embaixo se vocês já leram Jane Eyre, o que vocês acharam, ou se vocês já assistiram o filme. Pelo que eu vi, no filme não tem tantos detalhes assim. Eu não contei algumas coisas aqui pra vocês, inclusive uma parte assim crucial do porquê ele engana ela pra casar com ela. Leiam o livro porque eu já tinha assistido o filme, então eu sabia que isso ia acontecer, e mesmo assim eu fiquei, meu pai, sabe? Então leiam. Como eu falei pra vocês, não é um dos meus livros favoritos, não é uma história que, nossa, sabe? Eu me apeguei à personagem, eu gostei da personagem Jane Eyre. Quando eu falo não gostei da história, não é nem da história, assim. É o casal, não é aquele casal que, ai meu Deus, que casal, eu quero muito que eles fiquem juntos. Eu não torcia pra eles ficarem juntos. Mas depois eu queria só pra que ela fosse feliz, gente, ficasse feliz, sabe? Fosse alegre. Mas o final me trouxe um acalento no coração, sabe? O arrependimento de Mr. Rochester, a crença que ele passou a ter em Deus. Então, assim, sim, tem esse lado sobrenatural, do cristianismo também aqui, né? Tem tudo isso aqui que é muito importante pra você entender e compreender toda a história aqui do livro. Essa foi a minha leitura, a minha experiência com essa leitura de Charlotte Brontë, né? Jane Eyre. Me contem se vocês gostaram desse livro, se vocês já leram, se vocês gostaram desse vídeo. Deixem aqui também o gostei de vocês. Vou começar uma nova leitura, tô muito empolgada. Inclusive ela tá por aqui, gente. Eu já vou dar spoiler pra vocês. Spoiler pra vocês de qual é a minha próxima leitura. Eu tô muito ansiosa.
que é de George Orwell, A Revolução dos Bichos. A gente já leu aqui 1984, já tem um vídeo inclusive aqui no canal. Amei, gostei muito de 1984, tenho a minha própria opinião aqui sobre o livro. Vão lá, tá? Assistir. E eu tô muito empolgada pra ler este livro aqui, gente. Espero não demorar de ler, eu acredito que não, é um livro bem pequenininho, inclusive. Irei lê-lo, né? E aí depois eu gravo um videozinho aqui pra vocês. Eu já tenho um outro livro na lista, mas ele ainda não chegou, que eu pedi na Amazon. Mas é isso. Deixem gostei de vocês, se inscrevam aqui no canal, porque vocês não podem perder os vídeos que eu posto aqui sobre literatura, sobre livros, mas também a gente tem outros assuntos maravilhosos por aqui também, que eu tenho certeza que acrescentam positivamente na sua vida. Não esqueçam, vão lá no meu Instagram, Carinhas, por lá vocês me acompanham mais de pertinho. Encaminha este vídeo para a sua amiga que gosta de ler, gosta de leitura, ou pelo menos para incentivar ela. E eu acredito que ela vai gostar desse livro, tá, gente? Muita gente gosta deste livro. O personagem é muito especial e eu tenho certeza, inclusive, que essa é uma personagem que eu não irei esquecer. Mas vamos ficar por aqui. É isso, um grande beijo, um abraço e tchau!